Olá, se você ainda não assistiu o vídeo de elaboração de ficha técnica, assista, pois este é uma continuação. Nesse vídeo, eu vou explicar como calcular o valor energético e discutir sobre a preparação realizada. Primeiramente, vou falar sobre o rendimento, porção, fator térmico, comentário da preparação e, por último, o cálculo de valor energético. Depois de pronta, a preparação será pesada para se obter o rendimento. Para saber a quantidade da porção, é preciso dividir o rendimento pelo número de clientes. Então, pela porção, pode ser determinada a medida caseira para uma pessoa. Para o cálculo do fator térmico, utiliza-se um rendimento dividido pelo peso líquido do ingrediente principal da preparação. Se o resultado for maior que 1, significa que houve ganho térmico. Se o resultado for menor que 1, significa que houve perda no processo de cocção. O comentário sensorial será o que o aluno achou da sua preparação em relação a cor, aroma, sabor e textura. Na parte de discussão e observação de resultados, o aluno deverá informar sobre a sua preparação e a dos outros grupos feitas durante a aula, detalhando principalmente aspectos físicos e químicos de acordo com o alimento estudado e outras observações que achar pertinente. Agora é preciso ter atenção para o cálculo do valor nutritivo aproximado da porção. É importante lembrar que os cálculos serão feitos a partir da pesagem dos alimentos da prática e não dos valores teóricos da tabela. Serão 3 etapas. Na primeira, é preciso calcular a quantidade de cada alimento na porção. Na segunda, é preciso utilizar uma tabela de composição de alimentos para a realização dos cálculos, a TACO. E a terceira etapa é o cálculo do valor energético. Então, primeiramente, fazemos uma regra de 3 para calcular a quantidade de cada alimento na porção. O rendimento está para a quantidade líquida do alimento, assim como a porção está para X. Agora que já temos a quantidade de alimento na porção, será preciso consultar a tabela de composição de alimentos, a TACO, para continuar a realização dos cálculos. Na TACO, vamos consultar a quantidade de macro e micronutrientes presentes em 100 gramas do alimento e fazer uma regra de 3 para saber a quantidade destes na porção da preparação realizada. Vamos pegar o exemplo do arroz para calcular primeiro o carboidrato. 100 gramas de arroz cru está para 78,8 gramas de carboidrato, assim como a porção está para X. Fazendo a regra de 3, obtemos aproximadamente 39 gramas de carboidrato na porção. O mesmo será feito para o cálculo de proteína, lipídio e os demais micronutrientes e os outros ingredientes da preparação. Agora será preciso passar a quantidade em gramas para quilocalorias e finalmente obter o valor energético. Para a conversão, multiplica-se carboidrato e proteína por 4 e lipídio por 9. Em seguida, é só realizar o somatório dos valores encontrados e completar a tabela. Obrigada!